Bem-vindos ao nosso podcast High Connection. Hoje eu vou falar sobre destino. Você acredita no destino? Você acha que a sua vida já está pré-programada? E que tal eu falar que o destino segue uma intenção e que existem duas tríades que remetem você para pontos específicos e que muitas vezes você fica no meio desta dualidade? Quer entender sobre destino, livre-arbítrio, livre escolha? Qual o caminho que realmente estamos traçando? Será que estamos traçando? Será que já está pré-traçado? Será que estamos sendo obrigados a viver uma determinada experiência ou não? Então aproveite, chame os seus amigos, conecte aqui, faça os seus comentários, diga se você está gostando desse nosso tema de hoje e participe no nosso chat aí, mandando as suas mensagens e não só, né? Participe das nossas atividades e faça parte, seja membro aqui do nosso canal, tá bom? Até já! Destino. Destino é uma palavra que eu desde criança meio que me conectei com essa palavra, né? As pessoas falavam, principalmente quando você é uma pessoa que gosta da espiritualidade, né? Então falam sobre essa questão do destino, o que será o destino da minha vida, né? A incógnita. O destino sempre está ligado meio que a um futuro, né? O que vai acontecer, o que poderá vir a ser. Então isso já gera uma certa instabilidade, uma certa insegurança que pode alimentar até uma dúvida pela ausência de conhecimento, né? Então, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? A gente sabe o que aconteceu ontem, mas muitas vezes a gente não percebeu qual a mensagem do que aconteceu ontem e nem tampouco está percebendo e entendendo, compreendendo e despertando a consciência sobre o que está acontecendo no momento presente. Então, quando nós falamos de destino, nós temos que nos conectar a algumas regras aqui do universo. Eu gosto muito dessa questão de regras, porque o universo ele é cheio de regras. Mas essas regras, elas fazem parte da ordem do próprio divino, né? Deus vibra no caos e Deus manifesta-se na ordem. Tudo que existe pertence ao próprio Deus, mas ele vibra na ordem, né? Mas o desequilíbrio também faz parte de Deus. É quando você vê alguma coisa quebrada, aquilo está em desordem, mas aquilo também existe, aquilo também pertence ao próprio divino. Então tudo que existe pertence a esse divino. Então aí quando a gente entende que tudo que pertence, inclusive o próprio mal pertence ao próprio divino, então a gente para de entrar nessa coisa de forças opostas. Elas não são forças opostas, tá? A oposição ela só acontece quando você define como uma oposição. Agora, quando a oposição passa a ser um complemento de uma mesma força, ela deixa de ser uma oposição. Isso a gente aprende na astrologia. Eu lembro numa aula que eu assisti de astrologia sobre questões das oposições, né? Então, Marte oposto, por exemplo, eu tenho, né? Plutão oposto, né? Ao meu meio do céu, ao meu Saturno, né? Então, mas isso é geracional, né? Da minha geração, eu sou da geração de Plutão oposto a Saturno, de Urano oposto a Saturno, né? Então, ou seja, de uma liberdade, né? Fora de uma coisa da ordem saturnina, onde tudo tem que estar muito bem organizado, aquelas coisas bem taciturnas, muito rigorosas, né? Então eu sempre fui um pouquinho contra, né? Um pouquinho meio que rebelde, nunca gostei de ninguém me dando ordem, dizendo o que eu tinha que fazer, até eu perceber que isso tudo vinha de memórias do passado, das minhas irreverências, da minha liberdade, né? De Urano, do fundo do céu, de eu falar aquilo que eu pensava e dizer tudo aquilo que eu pensava, né? Até encaixar com as memórias do passado e entender esses princípios, as coisas podem criar aqui, né, esta oposição. Mas quando você percebe, aquela pessoa é oposta a mim, né? Aquela pessoa é autoritária, ela é muito oposta a mim, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de ser autoritário, eu não gosto de
de criar conflito com as outras pessoas. Aí aquela pessoa está lá sempre criando conflito e ela faz parte da minha vida, né? Eu não gosto do conflito, aquela pessoa gosta do conflito. Não, eu gosto de estar em harmonia com todo mundo e aí eu atraio aquela pessoa que está sempre reclamando de tudo, em desarmonia com as coisas. Ela é o oposto daquilo que eu sou. Estou usando exemplos aqui, não tem a ver com a minha pessoa, mas estou usando exemplos. Então, ou seja, tem essa oposição. Por quê? Porque eu coloco como sendo, isso é oposto a mim. Mas eu não paro para observar que dentro dessa oposição tem um ponto no meio que liga essas duas forças, tá? Então, ou seja, aquela pessoa autoritária, eu sou submissa. Aquela pessoa gosta do conflito, eu não gosto do conflito. Então, nós temos alguma coisa que é semelhante. Conflito faz parte de nós mesmos. Eu não gosto do conflito. Mas se eu paro para pensar nesse conflito, ele existe para mim. E o outro que manifesta realmente o conflito, ele torna bem visível para ele. Ele entra mesmo em conflito, ele torna muito visível o conflito. E eu faço de tudo para não mostrar que estou em conflito. Aí eu não falo aquilo que eu penso, eu retraio, não digo nada, mas lá por dentro eu entro em conflito. Não entro em conflito com aquela pessoa, mas entro em conflito comigo mesmo. Então o conflito continua ali. Então, esta é a grande sacada quando você percebe que as coisas todas se movimentam num círculo, onde dentro de um círculo elas têm inúmeras manifestações. Vamos imaginar que é um ciclo de 360 graus, onde cada grau é um aspecto diferente da relação e da angulação com outro aspecto em uma outra parte desse mesmo ciclo. Então você imagine que o que é consciência? Quando é consciência, quando você percebe tudo que faz parte desses 360 graus. Então, ou seja, você entende todos os conflitos, aí você percebe que, no fundo, todos os conflitos não existem, porque eles são apenas manifestações distintas de uma mesma força que se multiplica, nesse exemplo, em 360 aspectos diferente da manifestação, onde, por vezes, de acordo com aquilo que eu interpreto, pode parecer que entra em conflito. Como consequência, cria duas intenções e há uma separação nessas duas tríades de força de percepção, porque, dependendo de como essas tríades se manifestam, ela pode se manifestar no caos ou na ordem. Se for no caos, então nós vamos ter a energia positiva e negativa em conflito. Nós não temos a carga neutra. Então está faltando a carga neutra que não está presente naquele processo. Quando nós estamos em equilíbrio, nós estamos com positivo e negativo e nós estamos com neutro. Existe uma harmonia vibratória. Tá? Então, em todas as relações, elas possuem várias angulações e vários aspectos. A forma como você vai interpretar e como você vai definir, de acordo com o seu conhecimento, é que vai limitar isso. Portanto, o seu grande obstáculo na sua vida sempre vai ser a sua ausência de conhecimento e o conhecimento que você possui, que você define como sendo uma verdade absoluta, que torna você radical, intolerante e inflexível, que prejudica intolerância à energia do amor e que, como consequência, não vai fazer com que você tenha humildade, porque você vai ficar arrogante, você vai ficar impetuoso, você vai achar que você é dono da verdade, né? Então, vai criar uma soberba de uma força, tá? E isso tudo é um processo de quem está nesse desequilíbrio das tríades, das intenções opostas. Então, tudo isso vem de um destino. No momento que eu desperto a dúvida, já criei o destino de que lá na frente vão aparecer duas situações e eu vou, porque eu já defini através da dúvida que eu quero que tenha duas coisas. Porque eu estou duvidando da primeira coisa, eu estou criando uma segunda coisa, né? Aí eu vou, mas será que eu estou pronto? Está na hora? Ou será que eu tenho que esperar? Criei duas coisas. Então, ou seja, tem uma força que vai e uma outra que retrai. Isso vai criar uma oposição em
conflito. E eu não consegui encontrar um denominador comum que une e integra para que elas consigam corroborar para a mesma intenção. Elas vão se separar. E aí então vai criar uma dualidade, e dentro dessa dualidade vai criar o caos. Tá? Então é só para você entender. Eu gosto muito da parte técnica da coisa, né? Porque eu sou virginiano, tenho 4 planetas em Virgem, Sol conjunto a Mercúrio. Então, para mim, a parte intelectual ela é muito importante. Sou filósofo de formação, sou pesquisador, sou cientista do desenvolvimento do potencial humano. Então, para mim, eu estou sempre questionando com propriedade para poder entender. Sou muito São Tomé, só acredito vendo, né? E para mim tem que fazer sentido. Então, as coisas para mim precisam ter sentido, razão e propósito, senão eu não pura e simplesmente acredito se não fizer razão, sentido e propósito para mim e eu não perceber o porquê daquela existência, qual é o significado daquilo, compreender aquilo, entender aquilo, né? Ter consciência sobre aquilo. Para mim, isso é muito importante. Então, isso sou eu sou um investigador das coisas. Então, ou seja, por isso que eu trago sempre para você as informações que fazem você pensar das coisas de uma outra forma. Porque tudo isso eu já questionei, tudo isso eu já adentrei profundamente para poder compreender, até mesmo para eu poder ser mentor de potencial humano, eu tenho que entender o potencial humano, porque senão eu não sou mentor. Nenhum mentor de potencial humano, ele é mentor de potencial humano, por simplesmente porque ele resolve acordar um dia e dizer assim, eu sou mentor de potencial humano. Não, você só pode ser mentor se você dominar aquilo e que você tenha estudos que comprovem isso, e formação e não só, né? Pesquisa, né? Para que você possa ser mentor, tá? Então, dentro da minha especialidade como mentor de potencial humano, eu percebo que as pessoas, elas, de acordo com o potencial humano delas, elas já definem qual é o destino que elas vão viver. O que é que ela vai fazer acontecer na vida dela, qual a relação que ela vai criar. E quando nós falamos de relação, conforme eu disse, são 360 relações, 360 graus dentro de um círculo. Mas cada grau ele se subdivide. Então é muito, gente, é muita coisa. Não vale a pena você também tentar entender tudo isso, até mesmo porque tentar entender e definir tudo isso já vai criar um bloqueio, porque a sua mente primitiva, que eu falei a um episódio anterior aí sobre isso, ela prejudica você, porque ela quer entender. Quero entender, para aceitar, quero entender, preciso entender, para poder perceber, eu preciso entender. Nem tudo é para você entender. Nem tudo é para você entender. Eu quero entender por que a minha mãe me rejeitou na minha vida. Eu quero fazer terapia de vida passada para tentar entender por que a minha vida não vai para frente. Queria entender por que a coisa não vai. Queria entender. Você já parou para entender que talvez você tenha que desistir de entender? Porque talvez o querer entender é que está criando uma congestão, né? uma força negativa mental, e tudo no universo é uma grande mente. Então, se a sua mente está lá obcecada por isso, pensando nisso, está vibrando, está reverberando isso. Tá? E isso está criando um destino, porque isso está criando uma intenção que vai gerar um destino. No despertar da força está o que entende o despertar da força, que é a intenção. Entende a ação. Qual é a ação que entende isso? A intenção que entende isso, ela tem um motivo. Qual é o motivo? O motivo de criar essa ação. Então significa que o que me motiva e o que é a minha intenção está definido no que entende o motivo do despertar da força no momento que eu permiti despertar. E no momento que eu permiti despertar, já está ali a intenção e o meu motivo, já está ali a razão disso, o sentido disso, o propósito disso, já está definido qual é a direção e já está definido qual será o destino. Então, ou seja, o que é que você hoje está vivendo na sua vida? Hoje você está vivendo o destino. Amanhã vai ser o seu novo destino. Mas você ainda não sabe se você está destinado a viver esse destino do amanhã, porque amanhã você pode não existir para esta relação com essa vida e com esse processo. Você vai talvez existir para outras situações.
Amanhã você pode não existir mais para aquela pessoa, porque ela pode deixar de existir para a sua vida. Portanto, tudo está destinado a existir no momento presente. Não está destinado a se manter, porque isso a gente não sabe ainda. Isso só a ver vamos, né? Só vamos saber à medida que a coisa vai se desencadeando. Mas hoje você vive o destino. Esse destino o que é? Ele é uma consequência, ele é um resultado, tá? Ele é o efeito de ações, de escolhas que foram feitas ao longo da sua jornada evolutiva. Então hoje você está vivendo a consequência daquele pensamento que você pensou, a consequência daquela emoção que você liberou, a consequência daquilo que você definiu, a consequência daquela escolha em ter ido para a direita ou para a esquerda. Isso tudo levou você a viver o que você vive hoje. Então você existe no momento presente e tudo que faz parte do seu momento presente é a consequência do resultado de um processo que corresponde e está certo ao despertar da força e não existe o errado. Eu sou autor da teoria de não existir o errado. Portanto, corresponde. Pode não corresponder à sua intenção daquilo que você queria que fosse. Tá? Ou seja, essa intenção daquilo que eu queria que fosse é uma ilusão e ela criou um destino para aquilo que não existe e que é uma ilusão e que está criando um conflito com a realidade da intenção e do resultado da verdade. Tá? Então, se você parar para pensar assim, todas as vezes que você se decepcionou na sua vida, você se decepcionou porque você criou uma intenção, você pensou na correspondência que algo ia corresponder a um resultado que você imaginava. E ao deparar-se com o resultado que está certo, mas que pode não corresponder àquilo que era uma ideia, que era uma ilusão, você então se decepciona com aquela realidade. Você se decepcionou com a realidade. Claro que você se decepcionou com a realidade. Por quê? Porque a realidade não corresponde à ilusão que você criou. Então significa que você está querendo que a ilusão é que prevaleça sobre a verdade. Então você está criando dois destinos com duas forças que estão antagônicas e em conflito, porque uma é uma verdade e a outra não é uma verdade. Então isso vai criar duas tríades de força, a tríade de força do caos e a tríade de força da ordem. E é claro que as duas não vão corresponder uma à outra. Como que vai corresponder? Como que você pode pegar um copo com água suja e um copo com água limpa? É lógico que elas duas não correspondem. Uma é um caos e outra é uma ordem. Um está sujo e outro está limpo. Se você pegar uma gotinha desse copo com água suja e colocar nesse copo com água limpa, essa água limpa deixou de ser imaculada e limpa. Ela passou a ter uma mácula, ela passou a ter uma mancha nela. Mancha proveniente do caos do que você trouxe. Você trouxe o caos para o equilíbrio. Então você está ali num relacionamento muito bom e de repente você questiona, você julga, você critica, você deseja que a pessoa seja diferente, você pegou aquela força amorosa pura e limpa e cristalina e você pegou um conta-gotas lá daquela água podre e jogou em cima do teu relacionamento amoroso e poluiu e contaminou completamente. E aí, não contente com isso, você depois que poluiu, você quer que fique limpo. Aí eu não estou entendendo. O que é que você está fazendo aqui? Quer dizer, o negócio estava limpo, você sujou e depois você está cobrando que volte a ser limpo de acordo com aquilo que você queria. A loucura que pode gerar aí. E o quanto que você pode se perder aí dentro dessa sua mente caótica, né, que não está percebendo a existência das coisas, que vai criar inúmeros conflitos, isso com certeza não vai te ajudar
a você ter uma vida em paz e harmonia e tranquilidade para saber absorver os conhecimentos e fluir. Você precisa sim aprender autocontrole, você precisa sim aprender a meditar, você precisa sim aprender a ter uma postura de neutralidade, de equanimidade. Sim, você precisa saber a trabalhar a sua impessoalidade para sair do contra mim a favor de mim. Sim, você precisa de transcender o seu vórtex de base, o seu segundo vórtex, o seu terceiro vórtex, que fazem a tríade descendente, que é daqui da boca do estômago para baixo, que tem a ver com prende as inseguranças e não a verdadeira segurança. Porque, por exemplo, no vórtex de base nós temos o dinheiro, mas ele está marcado assim para baixo. Então, se você acha que o dinheiro te dá segurança, você fica preso ao dinheiro. Então, ou seja, tudo que você depender daquilo para se autoafirmar na sua autodefinição ego, o que é o ego? Ego é a sua identidade a partir daquilo que você se identifica, que personifica aquilo que você é, através daquilo que você se identifica, através daquilo que corresponde ao que você acredita, aquilo que você vibra. Tá? Então, automaticamente você fica preso a isso. Então, se você acha no vórtex de base que dinheiro é que te dá segurança, porque o vórtex base é a verdadeira segurança. Segurança é inteligência pura. Então, ou seja, você não está trabalhando a sua inteligência pura. Você está trabalhando o quê? Se eu tiver dinheiro, eu vou estar seguro. Não. É a inteligência pura e o conhecimento que faz você servir, trabalhar, que também tem a ver com o vórtex base, e servir, e o que você serve é necessário para o outro, e o outro então precisa de você, daquilo que você está proporcionando, e ele vai pagar para isso, e isso vai te dar dinheiro. O dinheiro é uma consequência, não pode ser um objetivo. Porque se for um objetivo, você entra na força maléfica, na ilusão de que aquilo vai me dar a minha autoafirmação, a minha verdade. Não vai te dar a tua verdade, porque a tua verdade não está aí. A tua segurança não depende do dinheiro, a tua segurança depende do conhecimento, de saber desenvolver habilidades e ter talentos e promover coisas que servem para os outros, que os outros vão precisar e eles vão pagar para isso. E o dinheiro é apenas a moeda de troca desse processo. Não pode ser o seu objetivo, porque senão você corrompe a sua pureza. E se você corrompe a sua pureza, você já fica preso na samsara, na matrix e na energia mais densa. E aí você fica preso na terceira dimensão para baixo. Você não vai para a terceira dimensão do ponto superior, que é a partir do vórtex do coração, que pega o vórtex do coração, o quinto vórtex e o sexto vórtex. Então ele faz esse movimento. Aí então se junta. Você junta o que é o plano acima da razão da verdade que incorpora o universo, porque aqui tem a ver com razão, e a razão daquilo que você acha que tem razão, mas que não está incorporado com a razão do universo e que te leva para baixo. Tá? Então, isso é que vai te criar esses dois destinos da tríade da força. Você vai, então, tudo que você faz para ficar preso à terra, porque você está trabalhando para ganhar dinheiro para estar seguro, preso na terra. Você está servindo para beneficiar o próximo e o outro está pagando por esse serviço e aí ele está muito grato porque isso está beneficiando ele e você sente esse valor e você sente essa gratidão e você se sente útil, que você presta, que você serve, que você é necessário. Isso vai te dar uma sensação de valorização tremenda e isso vai fazer você atrair prosperidade e abundância, que tem a ver com o quinto vórtex. E aí então, isso é uma consequência. E aí você então está na prosperidade do universo, né? Que tem a ver com o meu curso, né, do poder da prosperidade. E tudo isso se estabelece com relações, 7 vórtices do coração, 7 chakras de relação com os acontecimentos, porque tudo que você se conecta, você cria uma relação. E você tem 7 vórtices do coração que definem as 7 formas de você se relacionar com as situações do seu mundo. E isso é definido numa oitava acima ou numa oitava abaixo, triângulo superior ou triângulo inferior,
de acordo com a intenção do despertar da força que você mesmo cria. Portanto, você é que cria tudo. Isso eu sempre falo aqui no podcast High Connection. E é claro que se você é responsável pela sua vida, isso vai fazer você ser uma autoridade dentro da sua própria vida. Isso é Anubis, esse é o mestre Saturno, que nos ajuda a nós percebermos a responsabilidade que nós temos por tudo aquilo que nós despertamos, por tudo aquilo que nós organizamos, como tudo aquilo que nós destruímos e tudo aquilo que nós desorganizamos, né? E para você, por exemplo, que é brasileiro, né? Você já nasceu num país caótico, né? Que não tem ordem e, como consequência, não tem progresso, né? Que tem um poder separado das outras estrelas. Olha a bandeira brasileira, né? A estrelinha do Distrito Federal está lá, depois tem uma faixa, ordem e progresso, depois todos os outros estados aqui abaixo dele. Então, ou seja, o poder de Brasília está separado, não está integrado, nunca foi integrado, sempre teve separado como é um poder centralizador. E aí tem ordem e progresso para dizer assim, ó, qual é o karma do Brasil? Ordem e progresso. Se ele tiver ordem, ele tem progresso. É claro que ele é uma desordem que vai criar um regresso. E isso é claro que vai fazer as pessoas ficarem inseguras e perturbadas, todas as estrelinhas que estão aqui abaixo, e aí automaticamente não há tempo para poder questionar o poder que está lá em cima daquela estrelinha lá em cima. Ou seja, é um conflito, são dois destinos diferentes. Nós temos... não está corroborando para a mesma intenção, não está realmente pensando na estrutura do país, né? Então, isso só como um apêndice aqui para você entender onde você nasceu, que tem a ver com o seu destino, que você nasceu aqui com já um karma coletivo, de ter nascido numa pátria maravilhosa e próspera, mas completamente desorganizada, né? E querendo ser desorganizada. O problema não é esse. Não é que não tem condições de ser organizado. Não é que não tem condições de ser ordenada. É porque no caos é mais fácil de dominar. Porque mantém a ordem para prevalecer esse processo. Crime organizado. Engraçado, né? Crime organizado. O crime está tão bem organizado que ele arquiteta uma estrutura que se mantém sobre o poder, gerando mal-estar por uma série de situações, onde essa série de situações que estão em maus lençóis, estão em situações negativas, não tem tempo para questionar o sistema. Então é por isso que aí vão dar bolsa disso, bolsa daquilo, e uma série de coisas, fazer as pessoas não investir no ensino. É claro que não vão investir no ensino, porque se a pessoa tiver consciência, ela vai questionar o sistema. Então é melhor ela não ter inteligência, para ela não poder questionar. É melhor ela ficar preocupada com a sua saúde, porque ela doente, ela não vai ter condições de estar saudável para questionar o sistema. E é isso, você está sim dentro de um país com caos, né? Então, e você contribui para isso. E aí também cabe a você aqui entender qual o destino que você pode e como você pode estar contribuindo para a consequência desse processo, talvez para a sua inércia, talvez para você permitir ser ludibriado e enganado, talvez porque você acha que você não pode fazer nada, mas não. Aqui há que sim você perceber que existe sempre esse caos e essa ordem, e que você faz parte desses processos e você contribui para as consequências desse processo, sim, e você também corresponde a esse destino. Isso de uma forma mais macro e agora mais micro, falando mais sobre a sua questão realmente mais pessoal, voltando ao nosso triângulo inferior e superior, das duas tríades. Então você vai ter aquela sensação da divisão do que seria espiritual com o mundo terreno, parece que não encaixa muito bem, porque no mundo terreno, sobrevivência, luta, fuga, pagando conta e tal, né? Claro, porque todo o poder está fazendo você ficar aí preocupado com isso, para você não olhar para cima, não perceber que você é uma divindade, não desenvolver a sua consciência, a sua inteligência, porque como que eu vou... A probabilidade de eu conseguir dominar e controlar uma pessoa que seja desprovida de consciência é muito maior do que uma pessoa provida de consciência.
Então, quanto menos noção das coisas, mais ludibriado por novelas, por um monte de propagandas negativas, de produtos negativos, e não só, né, de jornal passando notícias ruins, para que você traga para a sua realidade pânicos e medos de uma coisa que não está acontecendo no seu bairro, nem tampouco na sua própria cidade, está acontecendo do outro lado do mundo, mas você está trazendo essa energia negativa para dentro de você, trazendo caos constantemente para dentro de você, você está criando esse destino para dentro de você, e você está trazendo essas consequências para dentro de você, tudo de uma forma completamente inconsciente e hipnotizado por um sistema que quer que pura e simplesmente você não pense, porque se você pensar, você vai perceber que você existe, e no momento que você existir, como dizia já Descartes, você vai ter consciência das consequências que você está gerando na sua vida, e aí você vai entrar na responsabilidade de Saturno, e você vai perceber o quanto você pode sim contribuir para transformar tudo isso, e o quanto você é responsável pela construção de tudo isso também. E é isso que é a espiritualidade. Não existe espiritualidade, não existe evolução espiritual sem você entender que você é uma força e que você influencia, que permite ser influenciado e que você é responsável por aquilo que você desperta e o desequilíbrio que você possa causar para você, para o próximo, como a ordem que você pode causar para você, para o próximo, e é aí que está definido qual é o destino que você quer dar para a sua vida. Se você quer ser uma força estabilizadora ou desestabilizadoras. Você quer ser um agente do bem, que favorece a vida e a existência, ou não. E tudo isso está aí, de acordo com aquilo que você vibra, você vai se conectar com pessoas e situações que vão nutrir esse processo, né? E que vão contribuir para isso, né? Tanto é que você está ali mal com a sua vida, você chega e fala das coisas ruins que você está passando pela sua vida, com a sua amiga, com os seus amigos, aí quando você vê outra pessoa também fala de outra desgraça também, aí você falando da sua desgraça, a outra pessoa falando da desgraça dela, cada um competindo com a desgraça que é mais desgraçada do que a outra desgraça, né? Aí fica uma grande desgraça, e é claro que reverbera uma grande desgraça, e é claro que no meio disso não existe ordem e não existe manifestação divina, porque não existe aí, acabou a água, deixou de ser pura e ela ficou uma água turva, manchada, cheia de máculas, né? Então, tudo isso é você que está fazendo. E você então precisa perceber o que é que você está despertando e qual o destino que você está querendo dar para a sua própria vida, para a sua própria existência, a partir do despertar da força, da intenção, do que entende a sua ação, do motivo que fez você criar a ação, a motivação. O que é que te motiva? O que é que faz você criar o motivo da ação? O que é que faz você criar a intenção? O que entende a sua ação? O que está a entender é mental. E o motivo da ação é emocional. O que me movimenta emocionalmente e o que me entende mentalmente. E aí, a partir daí, eu já sei qual vai ser o meu destino e que vai refletir na minha intenção. Tá? Então, ou seja, você não muda a sua intenção, o seu resultado, se você não mudar o despertar da força. Né? Então, as pessoas, elas estão aí, eu já vi até nas redes sociais, já vi as pessoas falando, você pode mudar os seus resultados, né? Basta você pensar positivo, você criar uma intenção positiva. Sim, você está criando uma intenção positiva a partir de eliminar uma intenção negativa para tentar neutralizar e eliminar essa negativa a partir dessa positiva. Para pensar. Você está criando uma intenção positiva com o interesse de eliminar a intenção negativa. Então, a intenção negativa, ela ainda está se manifestando, porque a sua intenção positiva está com foco em eliminar a intenção negativa. Portanto, a sua intenção positiva está focada na intenção negativa e não na positiva. É claro que não vai dar certo, não é inteligente. Não faz parte. Onde é que está o inteligir, o interagir da situação? Não vai funcionar. Por quê? Porque pura e simplesmente você não está consciente do negócio. Tá, meu Deus, mas não percebi. É claro que não percebeu, porque no momento que você percebe, desperta a consciência. Acordei, estado de Buda, despertei,
Nossa, processo avatárico. Nossa, constatei sabedoria divina, né? Ou seja, iluminei a minha alma, né? Deixei de estar no turbilhão da inconsciência, da cegueira que não me deixa ouvir o que eu preciso ouvir, nem ver o que eu preciso ver, e eu não percebo o que eu estou falando e transmitindo, e a grande injustiça é eu não perceber nada disso. É essa que é a grande injustiça que você causa para você mesmo. É você não perceber aquilo que você está manifestando na sua vida. Então, ou seja, eu estou tentando fazer você compreender aqui os princípios da existência, do que existe mesmo. Aí é muito fácil você querer, sei lá, fazer aí os seus rituaizinhos para tentar resolver, né? Jogar suas cartas, e procurar um vidente qualquer que vai te falar alguma coisa. Está lá no seu destino. Já está no seu destino. Então tem coisas que fazem parte do seu destino. E isso está definido a partir daquilo que você está despertando na força. Então, ou seja, você quer transformar a sua vida, você quer modificar a sua vida, você tem que modificar o que entende e o que motiva o despertar da força. Porque é ele que está já definindo o que vai corresponder, qual é a intenção, qual é a motivação, e essa vai ser a consequência, esse vai ser o seu destino. Então está tudo certo, está tudo certo. Tudo aquilo que você está vivendo hoje está tudo certo com aquilo que você está vibrando, com tudo aquilo que você está manifestando nesse seu momento presente. Nada que faz parte da sua vida é por acaso, é porque é pura e simplesmente resolveu acontecer. Não, tudo isso, alguma coisa em você. Então, para pensar o que é que em você está conseguindo despertar e está criando essa intenção. Para pensar nas relações que você tem, quais são as intenções, quais são as conexões. Observe aí os seus conflitos que você tem, os problemas que você tem. Você está entendendo que você criou uma relação? São 7 relações. Falar nisso, vai ter o meu curso, né? Vai ter o meu curso dos 7 corações, né? Que vai estar acontecendo agora em junho. Está aqui embaixo aí para você já se programar. Veja aí, né, no QR Code para você entrar lá e entender os princípios das 7 relações, dos 7 vórtices do coração, tá? Para você entender essas relações todas que eu estou falando, porque essas relações, elas se estabelecem a partir da intenção, da motivação, do despertar da força, que vai definir se você vai reverberar para baixo ou reverberar para cima, oitava superior ou oitava inferior. Ou seja, ou você expande com o universo, ou você encolhe. E encolhe, é claro que você atrofia. Aí tudo atrofia, né? Você vai para baixo. Aí fica aí na preocupação, né? Fica aí tentando resolver. Porque quando você está com problema, por que você fica assim, nossa, como é que eu vou resolver isso daqui, meu Deus? Nossa, estou cheio de problema. Quem é que fala assim, nossa, eu estou cheio de problema, como é que eu resolvo essa minha... Você só vai olhar para cima quando você pensa em Deus. Agora, quando você está com problema, você faz isso. Por quê? Porque está aqui toda essa parte mais densa, ela fica nesse campo, na região do seu campo bioenergético, que vai pegar toda essa parte do plexo solar, e aqui vai ficando uma energia mais vermelha, uma energia meio manchada, meio marrom, e é claro que isso vai reverberar, isso vai atrapalhar o materializar das coisas. Porque você materializa no vórtex de base, de acordo com o que você sente no segundo, de acordo com o que você se identifica, daquilo que você estabelece uma relação, e daquilo que você permite receber, é que você vai definir, que vai estar na sua escolha, e a partir daí, né, aqui é o caduceu de Hermes, né, ele entra para o seu pulmão, ele reverbera e você materializa. Então existe aqui, nas tríades da força, um momento em que ou elas fazem esse movimento e vão para uma espiral, que é de expansão, mas quando nós queremos materializar no plano terreno, nós não vamos materializar lá para cima, nós temos que materializar para baixo. Então,
nesse momento, Ida, Pingala e Sushma, que são 3 nadis principais, nesse momento, quando eles cruzam aqui na prosperidade e na abundância, e eles se cruzam aqui, em vez de nós irmos, de você ir para cima porque você quer materializar, você traz ele para baixo. Aí você traz pelas narinas, vai pelo seu pulmão, desce, reverbera no oxigênio e vai para seu vórtex de base, e aí você materializa. Aí essa energia sobe e depois você vai para o infinito. Então, ou seja, tudo que você faz na sua vida, todas as intenções, todas as motivações, todos os movimentos que você faz, tudo isso é uma circulação vibracional, atômica e energética que está circulando por 72 mil nervos sutis, por 7 vórtices kármicos, por 12 portais de vórtex de expansão de consciência e de evolução. Portanto, você é uma obra-prima do universo. Você tem uma capacidade de poder evoluir e transcender constantemente através do seu livre-arbítrio, da sua livre escolha, do despertar da consciência, que é o seu objetivo. Eu digo sempre, né, que o amor é a resposta para tudo. Né? Então você vai perceber, por que eu estou com esse conflito? O amor é a resposta. Por que eu estou com esse problema? O amor é a resposta. Né? E aí, segunda situação, que faz parte do meu livro, né, que está lançando agora aí, que é o amor é a resposta, e o segundo é a essência é o objetivo. Né? Meu objetivo é me conectar com a minha essência, porque é lá onde está a minha individualidade, que me conecta com o universo. E aí, uma terceira situação importante na minha vida, que é o meu propósito, é a consciência, que é quando eu percebo tudo que está ali. Então, o amor está na resposta, né? A essência é o objetivo, né? E o meu propósito é a minha consciência. Aí isso vai me dar um despertar, que é a minha coleção Despertar, que são os 3 livros que estou lançando aí agora para você, vai te ajudar bastante a você entender esses processos também, sempre ajudando você aí no seu processo de entender e compreender quem você é na razão, na existência e no propósito da sua vinda para essa aventura maravilhosa que é estar nesse planeta. Então, hoje nós estamos falando sobre os diferentes destinos que você vai criar de acordo com o despertar da força, que pode ser levando para baixo ou elevando para cima. Tudo vai criar uma relação benéfica, 8ª superiora, dos vórtex 7 do coração, ou maléfica, que vai te prender a relações tóxicos, relacionamentos tóxicos, relação com situações tóxicas. Você pode ter uma relação tóxica com dinheiro, uma relação tóxica emocional com alguém. Não existe relação tóxica amorosa, ok? Não existe, tá? Porque aí já não é amor, tá? É emocional. Não existe, tá? No amor só existe relações benéficas, tá? Se você está tendo um relacionamento amoroso com alguém, mas você está com problema com essa pessoa, deixou de ser uma relação amorosa, passou a ser uma relação tóxica, de desequilíbrio emocional e de problemas de identidade. As identidades é que entram em conflito. É a sua identidade que não aceita a identidade da outra pessoa. Então aí nós vamos ter o 3º vórtex do coração, que ele vai estar com conflito aí, porque não aceita a personalidade do outro, não aceita a relação com a verdade do outro, 4º vórtex do coração, né? Não aceita aquilo que está chegando do outro, 5º vórtex do coração, não aceita o posicionamento que a pessoa está tendo, e ela também não está aceitando seu posicionamento, 6º vórtex do coração, e vocês não estão conseguindo integrar 7º vórtex do coração, que fica bem aqui, ó, esse ossinho ferradura. Então é tudo isso. E automaticamente isso vai criar as relações mais tóxicas ou a relação mais sublimes. E é claro que aí vem a gratidão, é claro que aí vem o amor verdadeiro, é claro que aí vem a prosperidade, a abundância, aí vem a evolução realmente. Ela só vem depois de você atingir essa razão dessa verdade amorosa, transcendendo esse triângulo para baixo, que ele passa a
servir ao triângulo superior e eles se unificam com a estrela de Davi no centro do seu peito, né? Então tudo se integra, aí deixa de ser separado e deixa de trabalhar por destinos distintos, né? Um para cima, né? E o outro para baixo. Então deixa de ter esse movimento, né? E eles passam a integrar os movimentos, e os movimentos eles circulam por toda a Ida e Pingala, em todo o movimento, e cai sobre você, no seu campo bioenergético, reverberando isso e iluminando a sua volta e atraindo, por conta dessa iluminação e dessa luz, aquilo que corresponde àquilo que você vibra. E é isso. Esse destino já está traçado no despertar dessa força, daquilo que você permite despertar e reverberar para a sua vida, para a sua existência. Então você sim tem a capacidade de poder transformar tudo num grande caos. Nossa, e tem gente que é expert em caos, né? O dia que não reclama, vai arranjar alguma coisa para poder reclamar. É expert em caos. Adora criar uma confusão com alguém, ama aquilo. Amor é tudo aquilo que você aceita despertar. Amor também tem o seu lado negativo. E o amor também tem o seu lado positivo. O amor verdadeiro vibra na harmonia, mas existe um amor que vibra também no caos, que são os relacionamentos tóxicos, que deixa de ser amor, que vibra no favorecer da vida, e passa a ser um desequilíbrio emocional e de personalidade. Então, mas como está criando uma relação, e amor é relação, o amor está presente porque está criando a relação, só que está criando uma relação tóxica, portanto, está se definindo como um agente oposto ao princípio vibratório do que corresponde à energia do amor. Aí é claro que não vai. Como é que vai dar um relacionamento saudável dentro disso? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, se você está num relacionamento que está te gerando mal-estar, está solitário na sua vida, porque já apanhou, que lá pensando já não quer mais apanhar, então não vou mais, está se fazendo de autossuficiente, não preciso de ninguém. Não, chega um momento que tem uma diferença aí nessa questão desse destino, tá? Que convém eu falar. Às vezes, você realmente opta por não ficar aí experimentando, tentando, né, com pessoas ou situações que não correspondem à tua vibração, não tem a ver com o seu mesmo comprimento de onda. Aí você fica tentando se dar certo com a pessoa. Se você tenta dar certo com a pessoa, já deu errado, porque você já parte do princípio que está errado, porque se eu quero dar certo, é porque eu estou usando as minhas referências de ter dado errado, e essa base é que está pegando na construção desse certo. O que vai prevalecer é sempre a base do que está na base do processo, que vai definir o ciclo do processo e o término do despertar dessa força. Então, ou seja, se você quer dar certo com alguém, você vai dar errado. Porque se eu quero, eu não sou, porque quando eu sou, eu não quero. Então, ou seja, aqui é como você pode observar nessa questão de que muitas vezes você está querendo dar certo no relacionamento, querendo estar bem no relacionamento, que é a sua intenção, né? Eu sei que a sua intenção é essa, mas essa intenção ela está escondendo uma outra intenção, que é a necessidade de resolver alguma experiência que você despertou e que viveu e que te gerou um mal-estar, né? E que te criou uma frustração, uma decepção, uma mágoa, né? Que não foi o amor que você imaginava, né? E está tudo certo. Então você está tentando superar aquela situação. Toda vez que você tenta criar a intenção para superar uma outra intenção, a que vai vencer é a mais densa e não aquela. Então não adianta você dizer eu quero ser feliz. Você está dizendo para o universo que você está triste. Porque quando eu sou feliz, eu não quero ser feliz, eu já sou feliz. E se eu sou feliz, eu não quero ser feliz. E o que é que eu preciso para ser feliz, mestra? Nada. Nada. Não precisa de nada para ser feliz, porque senão vai condensar naquilo, vai condicionar aquilo.
Então aí no momento que você deixa de ficar tentando dar certo e tentando viver relacionamentos amorosos porque você não está vibrando na energia amorosa, porque se você vibrasse você não estaria procurando por isso, porque você já é seu sou. Então você vai procurar estar num relacionamento onde seja saudável, que a pessoa tem os seus objetivos, você tem os seus objetivos, né? Que ela respeita você por aquilo que você é, você respeita aquilo que ela é, você percebe as diferenças e nas diferenças você gera um equilíbrio, você não entra em conflito com aquela pessoa, você compreende aqueles processos, mas às vezes tem pessoas que elas teimam, elas não querem, porque tem karmas negativos às vezes, e por mais que ela entenda, ela na hora, emocionalmente, ela não consegue vibrar naquilo. E ela tem um comportamento maléfico. Aí ela fica mal depois, porque ela depois se arrepende. Pô, novamente, por que eu estou manifestando isso, meu Deus? Mas por que eu estou criando esse destino na minha vida? Por que eu estou criando essa situação na minha vida? Eu não quero isso, eu não quero isso. Você está dizendo que você não quer. Mas você, no seu inconsciente, você está dizendo eu quero. Porque você está manifestando, está gerando esse resultado. Então, quando realmente você... Aqui não passa por processo de quero ou não quero. É deixar de vibrar naquilo. É deixar de vibrar naquilo. É ver quais são as suas intenções, projeções, motivação, que está no despertar da força que está contribuindo para a realização disso tudo. Tá? Então, e isso passa-se por um processo de uma análise, que talvez você não consiga fazer essa análise. Talvez isso esteja preso num acordo firmado no seu inconsciente. Talvez esteja preso numa imagem de um arquétipo preso no seu inconsciente. E que talvez você não esteja conseguindo acessar isso, aceder a esses processos. Então, se você não está conseguindo sozinho, tá? Por favor, me procure. Eu tenho certeza absoluta que eu livro você. São mais de 35 anos que eu trabalho com mecanismos de autossabotagem, sou especialista em mecanismos de autossabotagem, especialista na área do inconsciente, eu entendo muito sobre inconsciente, subconsciente e o que é consciência, né? E todas as verdades que estão aí e o que é que isso pode te condicionar, limitar, te travar, te dominar, controlar, te liderar, sem você perceber, você está contribuindo para uma hipnose sua, onde você não consegue sair desse redemoinho que te deixa tonto e você não consegue ver a saída. Então, se você não está conseguindo sozinho, por favor, entre em contato, faça a mentoria do For You, faça a mentoria, agora eu vou estar em Lisboa, né? Então você pode vir no presencial também, como pode vir no curso dos 7 Corações, que vai ser online, né? Mas você pode participar também para aprender bastante sobre isso que nós estamos falando. Ou seja, eu tenho a resposta e eu tenho aí os treinamentos ideais para você, ensinando sempre você a não depender de mim, né? Eu vou fazer você perceber o que é que você está fazendo, gerar a consciência, não permitir que você se sinta mal com aquilo que você acabou manifestando para a sua vida, antes pelo contrário, fazer você entender, compreender, despertar a consciência, transformar tudo isso realmente em amor, numa força construtiva e fazer você expandir a partir disso. Essa que é a minha facilidade. Eu tenho essa facilidade de conduzir as pessoas para sair desse redemoinho e colocá-las numa espiral ascendente, numa espiral mais evolutiva. Então, se você sentiu que conectou com você, tem aqui o QR Code, entre em contato comigo, faça a sua mentoria, faça o curso 7 Corações, faça alguma coisa, mas saia disso se você não está conseguindo sozinho. Se você já foi para não sei para onde, para João, para Pedro, para Noel, para o vidente, para não sei o quê, e mesmo assim a coisa não tá resolvendo, é porque você não adquiriu o treinamento ideal e não te passaram o conhecimento de acordo com aquilo que você necessita. Então, venha até mim, eu tenho certeza absoluta que eu vou conseguir fazer você transformar tudo isso numa relação benéfica e te tirar dessa relação maléfica que talvez você tenha contribuído para a criação que é o seu destino hoje. Tá bom? Então, muita boa sorte aí para você. Hoje nós falamos sobre destino, que parte dessa intenção da força e o quanto você pode sim. Você é uma força de realização, expressa numa condição humana, e a vida, ela é um treinamento, e onde, dependendo daquilo que você vai despertar, essa sua força pode ser uma força que vai fazer você materializar muitas coisas e transformar você num grande co-criador em conjunto com o universo, porque nada se cria que não seja co-criando com o próprio universo,
Porque tudo que nós transformamos e tudo que nós criamos, nós sempre vamos partir do princípio da criação de alguma coisa já criada pelo próprio universo. Então, quando você cria um bolo, você co-cria com o universo, porque ele já te deu o trigo e ele te deu todos os outros elementos para que você pudesse fazer esse bolo. Em tudo aquilo que você criou, você só criou porque você partiu da paleta dos elementos, dos temperos que o próprio universo te deu gratuitamente para que você pudesse desenvolver a sua capacidade criativa e que você se transforme, a partir daí, num ser inovador de você mesmo. Até a próxima. Muito obrigado, gente.